Buenos dias para Santa Catarina, o Estado totalitário do direito positivo, onde o poste mija no cachorro. O Estado totalitário de direito positivo, que nada tem de positivo a não ser o poste mijando no cachorro. Por isso que neste domingo Renato não veio para casa, para seguir tomando seus remédios, seus suplementos e vivendo a sua vida e respondendo todas essas questões que a quadrilha que planejava o sequestro dos nossos filhos fez usando a delegacia sobre a premissa de só serem brigas de vizinhos, sobre as premissas de que só seriam brigas de vizinho. Eu já efetuei todos os tipos de denúncias cabíveis, além da internet, nas instituições responsáveis por esse tipo de delírio dos grupos ostracistas comunistas de esquerda, também infiltrado dentro da força, dentro do poder legislativo e do poder judiciário. Se não existem equipes de combate a isso, em Santa Catarina nós teremos o maior desastre que nós podemos imaginar anti-humano do mundo, que é manter em custódia da justiça uma pessoa que é protegida por essa mesma justiça, pelas mazelas já criadas pelo próprio Estado, que não deu conta do recado de manter saúde, de manter segurança, de manter educação também. Não deu conta. E teremos que admitir que é por isso que chegamos nesses desníveis sociais, que não são níveis sociais. O momento em que as conselheiras tutelares vieram até minha casa e pegaram minhas denúncias, pegaram também o laudo do Renato do CEPOM e os documentos de escola que eu estou fazendo as graves denúncias na internet, e para eles também agora, foram testemunhados pela pessoa que ficou responsável pelas crianças. Então não existe necessidade de ficar expondo tudo na internet, como algumas pessoas dizem, mas existe necessidade do Tribunal Superior, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e uma junta de juízes ver que está ficando feio para o Poder Judiciário, omisso e totalitário. Nós estamos falando de uma tecnologia persuasiva para perseguição do pai de família. Com esse tanto de coisa que eu tenho acumulado aqui, esse tanto de papéis digitalizados, papéis podres digitalizados pela justiça e feitos para alcançar um objetivo de obrigatoriedade tóxica, de fazer com que a família socialize com quem a família não quer socializar. Isso atravessa o que a gente chama de direitos humanos básicos, que eu tenho livre-arbítrio de certas escolhas. Um lavado de cérebro, diríamos, que é o que estão querendo obrigar-nos ao lavado de cérebro. Somos inteligentes, temos amigos naturais, nosso papai é dependente. Quem conversa com o Renato sabe que ele é dependente da Meg e das crianças para a vida. Ele tem independência no trabalho, mas ele é dependente da gente para cuidar dele todos os dias. E isso foi impedido pelo poder, por todas as forças, pelo Poder Judiciário principalmente, quando não deu segurança. Não importa o que aconteceu aqui em casa, naquele fatídico dia que o Chechetão botou o Core, PCSC, né? Como eles estão no Instagram, botou eles aqui dentro de casa. Não importa o que aconteceu naquele fatídico dia. O que importa são as outras coisas que estão contra ele e que não são verdades. O que está contra os filhos dele, contra a família dele, e não são verdades. São a mera perseguição política explícita
de pessoas de quadrilha, da gangue que veio armada aqui, mandados pelas da quadrilha do boletim de ocorrência, como eu tenho dito. E se a justiça não quer fazer nada em relação a isso, é como eu disse, por que não me seguraram presa para não ter mais vídeos? É assim que funciona. A Avuela, a família Stence está avisada, todos estão avisados. Não é de Varde que teve uma carta junto ao dossiê lá no processo que já acabou, que já foi devolvido pela promotoria. Se não me engano, a 19ª promotoria, tenho que pegar os papéis aqui para ler, são muitas coisas. Já foi tudo isso devolvido para a família e encerrado porque as próprias promotorias perceberam que havia um equívoco judiciário. Então eu peço a essas mesmas promotorias que perceberam o equívoco judiciário, a essa 10ª delegacia sob nova direção e esse Ministério Público sob nova direção, que considerem os fatos que existe sim demasiado tóxico, um grupo que não consegue provar nada, mas está sempre usando as instituições, impedindo que nós possamos fazer denúncias contundentes. Mas pelas nossas denúncias oferecidas, aqueles 2 conselheiros que eu disse, vocês estão aqui para me proteger e proteger meus filhos. Nós não estamos vulneráveis, porque como eu disse hoje para o nosso querido amigo, eu estou com 2 mãos para trabalhar, como eu sempre fui, e Renato precisa vir para casa. Os meus filhos só estão aqui comigo até papai chegar, porque ali na rua tem uma quadrilha que não deixa nem o Mateus andar de bicicleta, que já começa a perseguição da Romáximos e encheção de saco. Enquanto essas vizinhas não forem afastadas, nós não teremos sossego. E o motivo que eu quero que elas sejam afastadas é que elas usaram os tribunais e não conseguiram provar o que elas estavam dizendo. Esse é o motivo que eu quero que elas sejam imediatamente retiradas de lá, da onde elas fizeram as cagadas, que se aplique o artigo 299 da Constituição. Mentiram e não conseguiram comprovar todas essas coisas que dizem contra a família. E essa é a hora, o momento é agora, o lugar é aqui. E mesmo que a gente tenha 1 milhão de amigos com medo de se envolver, porque os nossos amigos estão sendo perseguidos também, recebemos denúncia ontem, né? Até hoje a esposa confirmou para mim que realmente teve a perseguição contra eles e foram avisados que qualquer momento que eles dessem qualquer auxílio para a família, bem como outros amigos nossos também, qualquer auxílio para mim, qualquer auxílio para as crianças, seriam essas pessoas perseguidos contra a vida deles. Então muitas pessoas estão sendo assustadas pelo grupo, tentaram extorquir um outro amigo meu, estão tentando extorquir. Eu acho que é hora de acabar com a festinha, com a farrinha. É hora de acabar com modus operantes que sempre aconteceu aqui nessa Lagoa da Conceição. Se estamos sobre nova direção, é hora de resgatar a moral daquela delegacia que me ostracizou nos anos de 2020, como tantas vezes eu tenho denunciado que fui ostracizada e perseguida por aquela justiça, por aquela delegacia, e teve o favorecimento para todas essas pessoas. Eu não posso dizer por parte de quem, se foi pelo próprio sistema de digitalização, mas as pessoas falaram um monte de besteira e não conseguiram provar. E se elas não conseguiram provar e os processos, muitos foram devolvidos, é hora do Tribunal de Justiça rever o que está acontecendo e perceber que existe uma série de fraudes programadas por um grupo e que esse grupo deve ser punido imediatamente, principalmente aquele grupo que premeditou o sequestro das crianças, furando as instituições.
A senhora não pode dizer isso. Se a aplicabilidade da lei do Estatuto ECA para colocar os meus filhos na escola e não há a aplicabilidade da lei em relação às questões de segurança para eles chegar até na escola, então nós temos que tipo de falha, senhor dono do Ministério Público, ou sobre a nova chefia da dona do Ministério Público e do Tribunal de Justiça? Onde está a falha do sistema? Porque o sistema é falho, o sistema é opressor, o sistema é carniceiro, por isso que o Renato está preso. E o objetivo das equipes e funcionários que trabalham no sistema é corrigir essa putrescina imediatamente e parar a opressão da família. A família precisa uma carta de euforia, igual aquela carta de euforia que eu coloquei junto ao processo, que eu não quero mais ser, eu não quero mais estar à disposição da justiça. Não quero mais ser perseguida para a justiça, é o que eu quis dizer ali, naquele certidão. Não quero mais ser perseguida. Isso tem que acabar. Eu estou com 12 vídeos censurados. Todos os vídeos que eu falo contra a justiça foram censurados. Por quê? Por que que o Tribunal de Justiça não para e não me escuta, não é aberto a uma conversa? Se eu me sinto perseguida pela justiça, é porque eu sou perseguida pela justiça. Eu estou dentro de casa, eu sequer posso atender os cabelos maravilhosos que eu gosto de fazer. Ontem limpei todo o salão, deixei todo apropriado para iniciar o meu trabalho, como foi combinado naquela audiência de custódia. E o que aconteceu ontem? Nossos amigos ameaçados. Vocês acham que eu ir para qualquer lugar do mundo eu vou parar de ser ameaçada só para deixar o Bita continuar numa delegacia? Por que que ele fez o uso e abuso da força para vir aqui na minha casa? Para que tudo isso? Se não é o uso e abuso da força e a perseguição judiciária e a perseguição policial e a perseguição política demasiado contra a família, exatamente a família que precisa de proteção. Eu não tenho vizinhos maravilhosos, eu não tenho vizinhos inocentes. Eu já batalhei o suficiente para a limpeza deste lugar. Limpeza do quê? De lixo, das drogas, do monte de coisa que não era denunciado, de uma série de coisas que só é tranquilo quando não se fazem denúncias. Tá bom, querido. Traz um copo para a mãe. E as minhas crianças estão como guerreiros vencendo tudo isso. Se Floripa achou que usando os conluios políticos judiciários iria me expulsar daqui, vocês só vão conseguir fazer eu falar e falar e falar muito mais. É isso que vocês conseguem. Além de fazer eu falar, vocês conseguem fazer eu demonstrar, ao ponto que chegamos. Vão fuzilar a mãe de família? Eu perguntei para minha mãe, até vamos ver o que ela respondeu. Eu perguntei, você vai deixar fuzilarem a tua filha? Agora tem fuzilamento também em Santa Catarina, só está faltando fuzilamento, que o resto já tem tudo. Já foi tudo feito com a nossa família. Isso é uma vergonha para os três poderes. Isto é uma vergonha para os Grácia. Isto é uma vergonha para os três poderes, encurralar desse jeito uma família. Nós não estamos vulneráveis, nós estamos sendo encurralados pela justiça. Por que justiça? Pela justiça da maconha, que nada tem a ver com justiça real. Quem é que administra aquilo? Quem é que administra aquilo? Entrou uma pior ainda lá? Ou entrou uma com capacidade cognitiva de fazer isso? Como que todas essas coisas acontecem? E não tem ninguém para supervisionar, não tem um conselho de juízes para supervisionar. Conselho tutelar tem que ter conselho de pais conscientes para supervisionar. Para supervisionar, você não vira quadrilha de sequestro. Esta é a verdade. Nada mais que a verdade, a total verdade. Ó, tá chegando mais loucuragem aqui, ó. Vamos ver que eles estão mudando, eu acho, alguma audiência aqui. Vamos ver como vai ser tudo isso.
O objetivo é o Poder Judiciário aqui, ó, segurar o Renato preso para ver como que eu dou conta de todas essas audiências que eles estão fazendo contra a família. Isso é perseguição judiciária. Perseguição judiciária, Tamara. Eu já vou escrever aqui para você, querida oficial de justiça. Isso é perseguição judiciária de alto calibre. É uma perseguição incessante com interesses internacionais. E por causa desses interesses internacionais que eu gravo os meus vídeos, e por causa desses interesses internacionais que eu peço proteção para o Renato, principalmente que é paciente crônico vulnerável e está no presídio, e peço proteção para mim e para os meus filhos dentro da nossa própria casa e contra esse Estado maldito de direito positivo totalitário. É contra essas coisas que eu luto, é contra eles que eu peço proteção. E dentro de cada uma das instituições que dizem que não pode fazer nada, é pura mentira. Todas elas podem fazer o seu trabalho. E se todas elas estivessem fazendo o seu trabalho, todas essas audiências contra pai e mãe teriam sido canceladas, para que o judiciário bendito por natureza, a moda antiga, poder judiciário, aquele que eu sonhava ser juíza, pudesse resgatar totalmente a sua qualificação e ir atrás de quem está perseguindo a família de morte há muito mais de 9 meses, com quadrilha consumada, com autos em delegacia consumado, quadrilha do boletim de ocorrência consumado e inclusive consumada uma prisão ilegítima da minha pessoa, porque era ilegítimo por um processo sumário usar todo aquele método e força contra a mãe de família, contra as crianças, contra a casa da mãe de família e contra o Renato. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Daqui a pouco eu volto. Como eu disse, os vídeos eram até o Renato chegar em casa ontem. Renato não chegou em casa ontem, então os vídeos continuam hoje, para que possa se decidir a vergonha que é para o Poder Judiciário de Santa Catarina manter um paciente crônico naquelas situações, quando ele deveria estar em casa cuidando do seu tratamento de saúde.